Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador eterno, é com amor imenso, com o coração aberto, que nós entramos na Tua presença para invocar o Teu nome. O Senhor é um Deus muito bom, a Sua bondade dura para sempre. Nós te amamos e sabemos que te amamos porque nos amou primeiro. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que nós falamos e pensamos que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Se falamos algo que entristeceu o Senhor, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do Teu sangue sobre cada templo, cada líder. Passa do Teu sangue agora. Vai passando do Teu sangue sobre o nosso povo agora. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre todos os templos, e que a palavra seja pregada com responsabilidade, que vidas sejam tão abençoadas e altamente renovadas e favorecidas. Eu oro por sabedoria, discernimento e favor. Nos dê sabedoria para conduzir a vida. A sabedoria do Senhor a gente não encontra nesse mundo. Não se aprende num banco de escola. A única forma da gente adquirir sabedoria é pelo Senhor Espírito Santo. Nos ajuda a fazer escolhas corretas na vida. Nos dá discernimento. Precisamos discernir algo que até parece bom, mas não é bom para nós. Até pode ser bom, mas não vem do Senhor. Nós precisamos ter discernimento. E nos favoreça. Nós precisamos do Teu favor. Favor, nos favoreça. Favoreça o Ministério Mudança de Vida, todos que fazem parte do Ministério Mudança de Vida. Favoreça a igreja, favoreça o nosso povo. Cubra-nos com Teu sangue. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Da graça, da força, da visão, do entendimento, revelação. Tira a venda dos olhos. Ajuda a ver, meu Deus. Ajuda cada um a ver aquilo que não está vendo. Dá toda a visão necessária e a revelação. Passa do Teu sangue sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre o ministério. O Teu sangue tem poder sobre todo o nosso povo. O Teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre o nosso dia, nossa semana. O Teu sangue tem poder sobre nossos sonhos e projetos. O Teu sangue tem poder. Eu repreendo todas as obras do mal. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, tudo que se levantou contra nós, contra o trabalho, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda arquitetação demoníaca, todo levante, tudo que veio para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu desfaço todas as obras do mal agora, todas as armadilhas e arquitetações demoníacas, eu desfaço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu desfaço as obras do mal e destruo agora todas as forças demoníacas, tudo que se levantou. Eu ordeno que caia no nome de Jesus e que o Teu sangue esteja sobre nós, e que a Tua proteção esteja sobre nós, e que possamos ver a Sua glória, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião, mas que seja uma reunião esclarecedora, transformadora, que todos compreendam, vejam e aprendam. Eu peço uma manhã realmente extraordinária, que seja uma manhã daquelas que sempre... que o Senhor nos proporciona uma transformação tão grande que funciona como um divisor. Que mentes sejam abertas e corações rasgados e vidas transformadas. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira do trabalho, mas que uma grande transformação aconteça aqui.
Eu consagro essa reunião ao Senhor, o nosso povo ao Senhor, o nosso ministério. Eu consagro mais uma vez tudo ao Senhor. E que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome. Nós precisamos da Tua unção, do Teu poder. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. É o Senhor que faz diferença. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos nada para oferecer. Mas o Senhor sim. O Senhor pode fazer tudo. Do Senhor vem a visão, vem a direção, vem a unção, vem o poder. Do Senhor vem a transformação, vem as mudanças, vem tudo que precisamos. Nós chamamos Jesus. Muito obrigada. Tem misericórdia de nós. E venha com seu favor, unção, e que através da sua graça tudo flua aqui. Tudo flua. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima e nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. E 17 do livro do Velho Testamento falam da segunda vinda do Senhor. E 23 do Novo falam da segunda vinda do Senhor. E 260 capítulos há no Novo Testamento, e você encontra 321 vezes falando sobre a vinda do Senhor. A cada 30 versos falam da segunda vinda do Senhor. Então, veja aí que um assunto que é tão explorado é porque tem uma importância absurda. Para onde olhamos, nós vemos que Jesus está voltando. Eu creio que, eu não sei se comigo ainda, ou se eu já terei ido, ou se no tempo da minha netinha caçula, Ana Cléo, mas eu creio que essa é a geração do arrebatamento. E a Bíblia diz que nós devemos ter essa esperança, e a esperança é algo que é para o futuro, e nós precisamos ter, que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Nós vemos, para onde olhamos, os sinais. Os discípulos perguntaram, quando será e que sinais? O Senhor deu um dos discursos, fez um dos discursos, talvez o mais longo dele, que você encontra em Mateus 24. Ele falando sobre os sinais. Ninguém sabe a hora ou o dia. O dia, a hora, não sabe. A Bíblia diz, nem os anjos, nem o Filho. Então, Jesus está só aguardando a ordem do Pai. Eu vou mostrar algumas coisas para você, já do que eu estou falando na Bíblia. Ele está aguardando a ordem do Pai para vir nos buscar. Quando você olha para o mundo, você vê todos os sinais que Jesus falou, e a única profecia que falta acontecer é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer de forma silenciosa para o mundo.
só os justos vão ver. O mundo vai sentir a falta dos seus entes queridos, das crianças que serão arrebatadas. O Espírito Santo vai ser tirado com a igreja. Todas as crianças serão arrebatadas, todas as que ainda não estão na idade da razão, aquelas que têm mantido a inocência, é uma coisa que eu falo muito, as crianças estão se tornando, precoces, e isso é culpa de tantas coisas, a tecnologia, a televisão, celular, elas vão perdendo a inocência, os pais não estão vendo isso, acham que isso essas coisas vão deixar nossos filhos mais inteligentes e, na verdade, estão roubando a inocência deles. Então, eu lamento que tenha capacidade alguns pais de deixarem seus filhos assistirem coisas assim, até essas novelas bizarras, porque você quer aprender. Tudo que não presta, você liga nessas novelas. Tudo que não presta, tudo que há de pior no mundo. Tudo. Ali ensina você como enganar pai, como enganar marido, mulher, como se meter no crime, na sujeira. Há uma novela agora que abertamente incentiva a menina virar o menino e a transformação acontecendo diante das pessoas, e as pessoas já vendo tudo como natural, normal, porque esse é o papel do diabo. Tanto que, há muito tempo, ele começou a trabalhar na cabeça do mundo, já para enganar o mundo em relação ao arrebatamento, com os filmes. Hollywood começou a soltar os filmes do povo sendo levado por extraterrestres e invasão, e invasões. Tudo isso tem um propósito, as pessoas nem percebem, elas vão lá, assistem o filme e não percebem que o desaparecimento de tantas pessoas já é um trabalhar do diabo para que o mundo pense exatamente nisso. Não foi o arrebatamento, foi a nave-mãe que veio e abduziu uma quantidade imensa de pessoas, e eles vão dizer que foram as piores, porque eram aquelas que causavam um transtorno no mundo, essas pessoas que roubavam a paz do mundo. Então, você vê que tudo tem um propósito. Essas novelas, elas têm incutido, entrado nos lares, o que é pior, de crente, com o que há de pior. E tem crente que já está até achando normal muita coisa. E os filhos vendo isso, e um monte de jovens perdidos, agora se tornou normal, já tem tratamento com apoio, tem a sociedade tem sido amparada através de leis, a medicina já tem explicações para aquilo que é espiritual, que é bizarro, que é demoníaco, que é uma ação do diabo. É interessante como o diabo leva as pessoas, elas abraçam rapidamente aquilo que é bizarro. Agora, alguém me mandou, essa semana, aquelas gravuras que chamam de arte, que aquele banco, aquela instituição financeira ia apresentar. Eu confesso para você que eu fiquei assim, meio que em choque. São coisas assim que afrontam a gente. Eu fui afrontada. Chamam de arte pedofilia, zoofilia
e pornografia. É arte. Aí você vê pessoas na sociedade defendendo contra aqueles que foram contra, porque chamam aquilo de arte. É tão bizarro que eu não tenho como dar detalhes para você aqui. Mas lá você encontra, nas gravuras, que chamam de arte, pedofilia, uma imagem chocante, zoofilia, uma imagem chocante, pornografia, de forma chocante. Veja, eu até digo a você, não veja, mas se você puxar um pouco, eu não iria ver aquilo jamais se não tivessem me enviado assustados com aquilo. São desenhos, mas que você vê o diabo ali. E o governo investe nisso, uma instituição financeira que deveria representar bem, representa a si mesmo de uma forma dessa. E alguns da sociedade ainda defendem uma coisa louca, doentia, porque aquilo é doente. A pessoa que fez aquilo lá é uma mente doente, totalmente dominada por Satanás, porque não há como uma pessoa, eu não estou exagerando um ponto, não há como uma mente saudável fazer aquilo. Não há. Não há como. Aquilo é coisa de gente endemoniada e doente. Gente que, para mim, precisa de ajuda. Principalmente espiritual. Mas a sociedade chama muitos aquilo de arte. Então, a Bíblia é atual. Se tem uma coisa que é atual, é a Bíblia. Tudo a Bíblia avisou. Tanto que a palavra de Deus diz que no final dos tempos, que é um dos sinais, tudo aquilo que é errado seria defendido como certo. Isso é bíblico, está escrito. E o que é certo é atacado como errado. E nós temos visto isso. É tanta bizarrice. Então, nós precisamos nos agarrar à palavra, pregar sobre a graça para os nossos filhos, para que eles tenham todo o poder necessário para viver nesse mundo corrupto, perdido, sem serem levados e contaminados. Porque a televisão está contaminada, para onde você olha, há contaminação. As crianças, elas vão para a escola, e na própria escola, elas são contaminadas com essa visão mundana, porque muitos dos que estudam ali, muitos coleguinhas, não têm nenhuma base boa familiar, nenhuma estrutura, nada, e assim, vão vivendo sem nenhum controle, sem nenhum temor. Então, isso tudo é muito triste, mas são sinais. Então, você olha no mundo, para onde você olha, você pode encontrar corrupção, você encontra a imoralidade só crescendo, você encontra uma desigualdade absurda. Os fenômenos da natureza têm revelado, e Jesus falou sobre os fenômenos, são fenômenos terríveis que têm destruído
e destruído, tem chegado com uma força tão grande e destruído com tudo. Você vê o tráfico de seres humanos, de órgãos, as pessoas sendo desaparecendo e elas são sequestradas, são levadas, ninguém nunca mais encontra, para serem colocadas, sim, também para trabalhos forçados, mas a maioria como escravos sexuais. Tudo isso acontece, mas o mundo não tem controle. Você pode ver que ninguém consegue acabar com nada disso. Tudo isso acontece debaixo das autoridades e não conseguem. A ONU não faz nada, ela não consegue fazer nada. Você vê que ela não faz nada de eficaz, ela não tem poder. Se tem algum poder, ela não consegue fazer nada. Porque o problema do mundo é tão grave que o homem não consegue resolver. É um problema espiritual. E quanto mais o mundo pende para essa democracia, porque o regime de Deus nunca foi democrático, mas sim teocrático. Então, a democracia não é boa para o homem. A teocracia é boa para o homem. Que o ser humano tem que entender que ele nunca foi feito. Ele tem o livre-arbítrio, mas ele não foi feito para fazer o que ele quer. Tem um Deus. E o regime que foi estabelecido por Deus é teocracia e não democracia. Pode ver que, quanto mais o homem é senhor de si e acha que ele pode fazer o que ele quer, mais besteira ele faz. Pode ver que o mundo só faz besteiras. Se as pessoas não, os crentes do nosso país, por exemplo, não estiverem aprendendo com tudo que estão vendo, todo dia uma revelação nova, poderosos caindo. Você vê pessoas que, outro dia, alguém que estava na lista dos mais ricos do mundo, escrachado mundialmente, com a reputação toda destruída. Imagina se uma pessoa dessa, ela pode ter o dinheiro que for, cadê a paz? Ela não tem paz. Outro dia falavam dessa empresa gigantesca que ganhou o mundo. Agora, seus donos na prisão, família destruída. Outro dia eu vi, há 4 meses atrás, ainda eu falei isso na mesa, meu filho falou, mãe, parece que ele se deu bem, foi embora, vai morar no mesmo prédio, onde ele tem um apartamento onde o presidente dos Estados Unidos tem também. Então, deu tudo certo. Eu disse na mesa para eles, não deu não, meu amor. As coisas não terminam assim. Mas já assinou um acordo? Eu falei, olha, filho, eu não sei. Mas eu sei que as coisas não terminam assim. Eu falei isso para os meus filhos. Eu falei, não se iludam com essas coisas. Porque alguns já aplaudem. O cara, golpe de mestre, o cara fez isso, fez aquilo. Não, uma coisa errada pode durar? Pode. Você tem visto aí. Por muito tempo também, por muito tempo. Mas por toda a vida, não. Por toda a vida, não. Não vai durar, não. Uma pessoa, ela vai fazer tudo errado na vida dela e ela vai terminar maravilhosamente bem? Não. Isso é impossível, porque a palavra de Deus diz que não. E você vê que, de repente, uma reviravolta, que eu não vou gastar tempo com isso, que não é a minha palavra, mudou tudo. Mudou o quadro. Não é mesmo? Uma reviravolta. E de uma maneira que ninguém esperava. Eles não esperavam. E o que adianta ter tanto dinheiro agora? Quando eu não tenho paz, eu não tenho alegria, meu nome está na lama. Como nós temos visto um monte de pessoas aí, gente que se envolveu com as coisas mais terríveis, hoje não conseguem levantar a cabeça.
com depressão profunda, destruídas, porque o Deus foi o dinheiro, foi a ganância, o poder. O Deus vivo nunca fez parte da vida dessas pessoas, mas a ganância, o poder, o dinheiro não, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro, porque o dinheiro por tudo responde. É através do dinheiro que nós fazemos tantas coisas. Mas quando o dinheiro passa a ter você e não você ter o dinheiro, quando você passa a ser dominado pelo dinheiro, dominado, o dinheiro passa a ser seu Deus, é a sua ruína, vai ser a sua ruína. Como nós temos visto, tudo por dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. As pessoas roubam, elas matam, elas enganam, elas fazem as coisas mais terríveis, elas traem. Então, essa é a condição desse mundo. É como esse mundo está. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A coisa mais bela que existe nesse mundo é a igreja de Jesus Cristo. É a que sustenta ainda esse mundo. Esse mundo não está pior por causa do povo de Deus, por causa da igreja. Mas quando a igreja de Jesus Cristo for tirada daqui e o Espírito Santo vai junto, isso aqui vai virar um desespero. Nunca, como diz a Bíblia, que nenhuma época, nunca, nenhum tempo, foi pior, se assemelha ao que está por vir. Só que no início, o anticristo, aquele líder, um líder carismático, aparentemente maravilhoso, ele vai mostrar para o mundo, ele vai convencer o mundo e até os escolhidos, quer dizer, até aqueles que conheciam a palavra, que ficaram, muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Ele vai conseguir enganar de forma absurda. Serão 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, de engano, que é onde ele vai conseguir arrebanhar e trazer aliados e aliados. É nessa que ele vai conseguir implantar esse chip que vai controlar pessoas, inclusive em cristãos, porque muitos vão cair nessa cilada e vão acreditar pela lábia, um carisma e argumentos convincentes, que nós, os crentes que sempre, nós que pregamos a palavra uma vida inteira, estávamos errados. Não é assim. Olha quanta coisa boa, que pessoa maravilhosa que esse sujeito. Tanto que Israel vai vê-lo como o Messias. Israel não reconheceu o Senhor Jesus como Messias, mas vai reconhecer o anticristo como Messias. E quando completar 3 anos e meio de falsa paz, virão os 3 anos e meio de grande tribulação. E é quando Israel vai quebrar, vai cortar a aliança, aquela aliança que fez com o anticristo, vai ser desfeita, e é onde Israel vai começar a ser oprimido, brutalmente. E quando virá, vai se levantar a Terceira Guerra Mundial, e o alvo vai ser Israel, exterminar com Israel. E quando, no final dos 7 anos que Israel estiver já numa iminente destruição, cercado por inimigos, uau! Jesus vai descer com a igreja, com nós, com todos nós, vai colocar os pés, porque agora no arrebatamento ele não vai colocar os pés aqui, mas quando ele
ele voltar conosco, com a igreja, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, e ali ele vai jogar no lago de fogo e enxofre vivos, os únicos que vão ser já jogados vivos no lago de fogo e enxofre direto serão o falso profeta, a besta, que é o anticristo, o falso profeta, que vai ser um líder religioso, porque uma religião mundial vai ser levantada também. Sem dúvida nenhuma, esse líder mundial vai sair da Europa, até porque, quando você vê na estátua de Nabucodonosor, você vê que o último reino foi o romano. Então, na finalização dele, ainda entre barro e ferro, parte forte e parte fraco, ele ainda vai prevalecer. Esse é o último reino, que ainda domina uma nação gentílica. Isso vai terminar com a vinda de Jesus e o início do milênio, quando ele, que é o rei, nunca lhe faltará um descendente, foi dito para Davi, e é Jesus, que vai assumir o posto de rei, e no milênio ele vai mostrar para o mundo, porque nós teremos um corpo glorioso, e os que sobreviverem à grande tribulação, sem negar o nome do Senhor também, mas os que vão estar no milênio são pessoas como nós somos hoje. E ele vai mostrar que é possível essa terra ser perfeita. Não vai precisar de hospitais, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais lágrimas. A Bíblia fala ainda que a criança vai brincar com a cobra no mesmo lugar onde ela fica, o cordeiro com o leão. Quer dizer, tudo que hoje é letal, tudo que hoje rouba vidas, isso não vai existir no milênio. Não vai existir. Então, quando nós vamos vendo, e nós cremos nisso, porque isso é bíblico, nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca falhou. Nunca falhou. Hoje eu estou só repetindo, mas eu tenho N reuniões com todas as referências de tudo que eu estou falando aqui, inclusive do final do ano até o início do ano, do final do ano para cá e início do ano, eu tenho muitas mensagens dando detalhe do detalhe de tudo isso que eu estou falando. Mas é bom a gente, de tempos em tempos, trazer à memória algo tão importante, que é o arrebatamento da igreja, o que está por vir. Então, vamos para Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é um favor imerecido. A graça não é um poder, mas ela produz poder. Ela não é um poder, mas ela produz poder para que você realize coisas que você jamais conseguiria realizar sem a graça. A graça é Jesus. Então, a graça de Deus, Jesus se manifestou salvando a todos os homens. Quando se fala Jesus no hebraico, Yeshua, é salvação. Então, fala, manifestou salvadora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, a graça é Cristo. Jesus é salvação. Yeshua, no hebraico, é salvação. Jesus quer dizer salvação, salvador. Ela nos ensina. Então, quem nos ensina, diga graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nesta era presente. Então, quem ensina? A graça ensina. Quanto mais você se envolve com Jesus, quanto mais você recebe essa graça na sua vida, mais você quer, mais você ama, mais você quer agradar. Então, mais você aprende. Porque ela te ensina, é a graça que ensina você a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa, piedosa, porque eu posso pregar sobre o inferno até queimar o seu traseiro. Trazer o fogo do inferno e sacudir você. Você não vai para lá, em nome de Jesus. Não vai para lá. Quantas pessoas, e talvez você, pode dizer, que você já participou de um culto fervoroso, assim, poderoso, saiu e foi pecar. Pode perguntar quem já fez isso? Quem é tão sincero que vai contar? Então, quem nos ensina? A graça. Quanto mais você se envolve com Jesus, mais você aprende, mais você ama, mais você quer agradar. Porque quanto mais nós amamos alguém, se nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa, não é? Nós queremos fazer tudo para agradar essa pessoa, não é? Quando nós amamos, meu Deus, como nós queremos abençoar a vida da pessoa. Como nós queremos agradar aquela pessoa. Porque nós amamos muito. Então, a graça nos ensina. Quanto mais eu recebo a palavra, eu creio em Jesus, eu foco Jesus, mais eu aprendo. Então, quem ensina é a graça. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto eu estou sendo ensinada, e você ensinada pela graça, nós estamos aguardando com muita esperança esse acontecimento, esse evento glorioso que só a igreja vai viver. O qual, esse eu vou ler na Almeida, se deu a si mesmo, está falando aqui, ó. A manifestação, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O povo de Deus é um povo diferente. Eu não estou falando de quem se passa por de Deus e finge crer no Senhor. Eu estou falando de pessoas que realmente, elas têm sido ensinadas pela graça. Você vê a diferença. Inclusive, as pessoas dizem, há algo de diferente em você. Eu não sei o que é, mas há algo. E é porque aquela pessoa é cristã. Ela é cristã. Você se torna especial. Você se torna uma pessoa zelosa. Você tem prazer nessas boas obras. Não na sua justiça própria, mas você faz o que é certo, porque você tem sido ensinado e movido por essa graça. Movido. E quanto mais você se envolve com Jesus, porque quanto mais a sua mente estiver no céu, mais você presta para a terra. Tanto que Paulo disse, mantenha o seu olhar nas coisas que são de cima. Tanto que ele disse, olhe para o alto, autor e consumador da sua fé. Quanto mais você olha para o alto, quanto mais você tem a sua cabeça no céu, mais você funciona aqui. Mas quanto mais a sua cabeça é mundana, é carnal, menos avanços, resultado, paz,
você não vai frutificar, você não vai a lugar nenhum. E se você for a algum lugar, você estará construindo a sua casa na areia. Quando bater um vento mais forte, ela vai ruir. Mas quando você constrói a sua casa em Cristo, é na rocha. Pode vir a tempestade que for, tem um alicerce muito bom, um alicerce firme. Não derruba. Não derruba. Então o Senhor separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Quando nós recebemos Jesus, é complicado, às vezes alguns ainda demoram para entender, mas é uma coisa simples. Vamos lembrar da imagem do cordeirinho, e que era levado para ser sacrificado no seu lugar. Então o sacerdote pegava o cordeirinho, examinava o cordeirinho, via que não tinha nenhum problema com ele, porque ele não podia ter mancha, nem nenhuma enfermidade, nada. E então a pessoa que levou o cordeiro colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Isso acontecia na lei. Então todo o pecado dela era transferido para o cordeiro, e toda a justiça do cordeiro transferida para ela, e então aquele cordeiro era sacrificado e queimado no altar de bronze, e aquela pessoa, enquanto o cordeiro foi morto e queimado no altar de bronze, aquela pessoa estava indo embora para casa, justificada, com a luz de Deus e com as bênçãos de Deus. Aí a pessoa olha e diz assim, mas isso não é justo. Essa é a graça. É um favor imerecido. Jesus é esse cordeiro. Tudo que não presta, que nunca prestou em nós, ele pegou. Ele foi o nosso sacrifício. Ele foi julgado por nós. Ele levou tudo sobre ele. Então, quando ele pagou, foi para que eu não precisasse pagar. Então, agora eu creio. E quando eu creio em Jesus Cristo, eu recebo essa graça, que é um favor imerecido, uma dádiva, um presente, algo que a nossa mente natural não consegue entender. Você nunca vai entender com a sua cabeça. Você precisa, se você começar a racionalizar, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa do Espírito, você só entende de forma espiritual, algo tão profundo, tão glorioso. Em 1 João 3,3 diz assim, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quanto mais você tem a esperança do arrebatamento da igreja, mais você se purifica, mais você tem desejo de se aproximar de Deus, e estar em Deus e se afastar de tudo aquilo que tem poder de te matar, porque o pecado mata, o pecado é mau, o pecado, ele é tão terrível, que Jesus Cristo, foi preciso Jesus ir à cruz para vencer o pecado. Por intermédio do pecado, tudo que não tinha no mundo entrou. A morte entrou por intermédio do pecado. Não tinha morte. Na terra não havia espinhos. Tudo que é mal entrou pelo pecado. Então, quando eu tenho a esperança da vinda do Senhor Jesus viva dentro de mim, mais vontade de me purificar e me afastar de tudo isso que é mal para a minha vida espiritual, eu vou desejar. Então, quanto mais eu ouço sobre a vinda do Senhor Jesus, mais eu vou ter sede de me purificar em Jesus Cristo. Você está entendendo até aqui? Ok. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É a mesma coisa. A igreja está prestes a ser arrebatada, e o mundo nem percebe, tudo isso é besteira. Mas nos dias de Noé também foi assim. As pessoas estavam só preocupadas com a carne. É o que eu vou comer, é o que eu vou beber, com quem vou casar, e com quem vou sair, e eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Então é a mesma coisa. Nós vemos hoje o mundo preocupado só com isso. Você vê que só se fala disso. Parece que o assunto mais importante é sexo. Tudo é sexo, na televisão é sexo, com todo mundo é sexo, a exposição do banco sobre diversidade sexual, pedofilia, zoofilia e pornografia. Tudo é sexo. Então, nós vivemos um tempo onde é exatamente isso. Aí eu quero ser feliz, o que importa é eu ser feliz. Eu quero ser feliz. E está todo mundo mais infeliz, se suicidando. O nosso país, especificamente, é o número 1 em consumo de Rivotril. E eu quero ser feliz. As pessoas trocam de relacionamento, é porque elas querem ser felizes. E elas estão mais deprimidas, estão se matando mais, os consultórios dos psiquiatras estão lotados. Um tempo em que as pessoas estão em busca de tudo. É meditação, é uma paz, eu preciso de uma paz interior, então eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo. É um desespero. Você vê a compulsão, um monte de síndromes e disfunções várias. Você vê as pessoas desequilibradas, umas ganhando peso demais por causa da ansiedade, outras anoréxicas, outras... a bulimia tem arruinado, tomado conta de pessoas. As pessoas... É uma doença demoníaca, uma possessão, a bulimia. A pessoa come, depois ela corre e vomita. Ela come tudo. Parece que ela vai explodir, ela precisa comer. E ela levanta da mesa, vai e vomita tudo. Aí elas vão ficando doentes. E isso dentro do meio cristão tem gente vivendo esse tipo de situação. E isso é um problema espiritual. É essa obsessão, eu quero comer, mas eu quero estar magro. Então, aí tem aquele que não come de jeito nenhum, o outro que come até parece que vai morrer, o outro que come para morrer, mas vomita tudo. Então, tudo tem um nome, a doença. Essa doença. São problemas espirituais. É uma doença, mas é uma doença espiritual. As pessoas estão se cortando, se automutilando. Adolescentes se cortam com gilete, se machucam, pegam caneta e ficam se cortando, tentando fazer tatuagens e se machucando, vêm com agulhas e ficam se cortando, se furando. Então, assim, eu já peguei casos absurdos, assim, que não tem explicação. Que você vê ali a possessão. E se você não estiver escondido em Deus, o que vai acontecer? Seus filhos estão aí. Você tem que ser uma cobertura para essa família. E para você ser, você precisa estar com a sua cabeça no lugar certo. Porque você acha que eles... Igual alguns pais, ele tem que escolher o que ele quiser. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer, não se desviará dele.
É você que ensina. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar alguma coisa louca. A escola vai ensinar alguma coisa louca. O coleguinha vai ensinar alguma coisa louca. Se você não leva Cristo para dentro da sua casa, alguma coisa vai entrar, e essa coisa não tem o poder de manter sua família sã, saudável. O que o mundo apresenta é a mentalidade clara do diabo. Você vê o diabo destruindo com vidas, arruinando com vidas. As pessoas ficam lá acreditando em mentiras. Elas estão se afundando. Porque estão fazendo exatamente isso, elas só se preocupam com a carne. Eu não estou dizendo que você não tenha que comer, ou beber, ou construir uma família, se casar, não é isso, e você sabe o bastante para saber que não é. São pessoas que só se preocupam com a carne, a única preocupação é essa. É o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou comprar, com quem eu vou ficar, o que eu vou fazer, é só carne, é só carne. Você precisa, a cada dia, se aproximar do Senhor, se envolver com as coisas espirituais, porque onde estiver a sua mente é onde você vai estar. Eu gosto de lembrar que quando você pensa em bolo de chocolate, você vai atrás de um. Então, você precisa encher a tua mente da palavra de Deus. Porque quanto mais você foca as coisas do céu, se a sua cabeça estiver no céu, mais bem sucedido você vai ser quem? Então, como foi nos dias de Noé, você vê hoje. Você vê para onde olha. As pessoas estão só preocupadas com a carne. É só corpo, imagem. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos ansiosamente. Se você não estava esperando ansiosamente, até o final dessa reunião você vai estar. Com certeza. Com certeza. Quanto mais eu me envolvo com as coisas do céu, de vez em quando, outro dia eu falei com meu filho, brinquei não, falei sério com ele, mas eu estava contando, dizendo, eu vou me envolvendo, eu tenho saudade do céu, é como se eu já tivesse estado lá, eu sinto saudade do céu. E ele disse, ei, para aí, hein, fica por aqui, não é hora de você ir. E eu disse, não é isso que estou dizendo, garoto. Eu não tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de viver muito, mas eu tenho saudade do céu. Eu vou lendo sobre o céu e eu sei que lá é o meu lugar, lá é a minha terra, é lá que eu vou morar, eu estou aqui de passagem. Ao Senhor toda honra e glória, Ele merece, aleluia. Obrigada, Jesus. Na nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E esse corpo é humilhado mesmo. Esse corpo sente cansaço, sente fome, sente isso, faz coisas que às vezes você pensa, não é hora de você fazer isso agora. Você já esteve perto de alguém, o seu estômago começou a roncar, você pensa, meu Deus, é um crocodilo, uma coisa que você pensa, se é hora disso acontecer, aquele primeiro encontro com a sua namorada, ou com o seu namorado, e aí o estômago roncando, e você pensa, ai meu pai, esse estômago vai me passar vergonha. Né? Vai me passar vergonha. Não é hora disso agora. Às vezes o seu corpo pode fazer alguma coisa que você pensa, uau, não é hora disso.
Não é um corpo humilhado? É um corpo humilhado, terrível esse corpo. E nós vamos receber um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Porque esse corpo não aguenta o céu. Nós precisamos de um corpo glorioso, como o do Senhor. Como o do Senhor. Quando Ele ressuscitou, é um corpo glorioso. E o Senhor vai nos dar um novo corpo. Esse é o último presente que nós vamos receber. Vai ser um corpo novo. Então, sim, nós cuidamos desse aqui, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai precisar, né, desse corpo. E vamos precisar ainda por muito tempo, se Jesus não voltar. É a ideia. Nós cuidamos dele, mas nós sabemos que está... Se você já estivesse sentindo, nossa, mas as coisas aqui, outro dia estava aqui, agora está aqui, não está lá essas coisas. Não preocupe, você vai receber um novinho em folha. Entendeu? Novinho, isso é bíblico. Isso é bíblico. 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é maravilhoso. A Bíblia não fala que o crente morre, fala que o crente dorme, e significa que a morte está no passado. Aí alguém vai dizer assim, mas bispa, mas o crente não morre? Sim e não. Porque ele fecha os olhos aqui, mas ele segue vivendo com Jesus. Ele segue vivendo. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a última trombeta. E quando você está em Israel, na hora da oração, há momentos específicos que eles tocam a trombeta. Essa vai ser a última trombeta. Como houve um tempo em Israel que era assim que funcionava. A noiva, a mulher que estava prometida a um rapaz, ela nunca sabia quando havia, ela sabia a época, mas não sabia o dia que o noivo ia chegar. Por isso que tem a parábola, você encontra ali das virgens. E as 5 prudentes e as tolas. Então, todo dia, isso é verdade, isso é histórico, isso acontecia mesmo. Todo dia, a noiva se vestia de noiva esperando pelo noivo. Você entendeu? Amém. Então, você tem que estar vestida de noiva. Esperando pelo noivo, porque você já viu que é a época, ele vai vir. Imagina o noivo chegando e você não está vestido adequado. Então, a noiva sabia a época em que o noivo ia chegar. Então, naquela época, todo dia ela se vestia de noiva e ficava esperando por ele. E você vai dizer, nossa, mas que frustração se ele não vinha. Não, porque era cultural. Era normal aquilo. A noiva se vestia todos os dias esperando, naquela época, pelo noivo, até que chegava o dia que ele vinha buscá-la. E exatamente isso hoje. Você tem que estar vestida. Tem que estar pronto. Para quando a trombeta soar, você vai ser levado e vai subir. Precisamos de um corpo glorioso. Eu não sou chegada à altura, imagina, vamos subir nos ares. Uau! Nós vamos subir para nos encontrar com Jesus. E aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados, e os que ficarem vivos,
transformados. Vamos continuar lendo que você entende melhor. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Então, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e depois todos os que estiverem vivos, transformados num corpo glorioso. Olha que coisa maravilhosa, aquele seu ente querido, que você cremou, o Senhor vai ressuscitá-lo num corpo glorioso. Imagina nós, agora, independentes da idade, nós vamos receber um corpo glorioso. Isso não é forte? Isso não é forte? Isso é forte demais, meu Pai. Onde está a morte, a sua vitória? Nós vamos subir dizendo isso, disse Paulo. Aqui. E aí, morte, cadê a sua vitória? Não pode me matar. E o sujeito que dormiu no Senhor e está seguindo com o Senhor? Acabou. Não há mais condenação. A morte não pode detê-lo. Ele vai viver eternamente com Cristo, porque Cristo conquistou isso na cruz do Calvário. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão é um ferrão. A abelha, ela não pode te picar se ela estiver sem ferrão. O ferrão. Mas a morte, onde está o seu ferrão? O ferrão que tinha o poder de matar, de envenenar. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Porque a morte entrou por intermédio do pecado. E a força do pecado é a lei. Isso dá assunto aqui, hein? A força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei, a religião, todas as regras da religião, toda a lei que foi dada a Moisés, ela mostra o seu pecado, mas ela não levanta um dedo para te ajudar. Porque a partir do momento que a lei te ajudar, ela não é mais lei. Mas a graça, além dela não mostrar o seu pecado, ela te ajuda a vencer, ela te dá o poder para vencer o pecado. A graça, ela não te condena, a graça não te acusa. Quer dizer, Jesus não te condena. Vamos lá. Quando ele entrou na casa do Zaqueu, você encontra a condenação ali? E o que Zaqueu fez? Zaqueu, quando se encontrou com a graça, com Jesus, ele imediatamente recebeu toda a força, foi ensinado de forma inexplicável a mudar a sua conduta de corrupto, ladrão, mau, traidor do seu próprio povo. Ele se tornou uma pessoa diferente. O que Jesus falou? Hoje salvação entrou nessa casa. Jesus disse. Hoje salvação entrou nessa casa. E quem era a salvação? Jesus. Zaqueu recebeu a graça e a graça ensinou. Porque a graça, ela produz um poder que te ajuda a se tornar a pessoa que você tem que ser a cada dia. Então, a força do pecado é a lei. Quanto mais a lei mostra o seu pecado, mais condenado, acusado e perdido você se sente. A lei é santa, mas ela não pode tornar você santo nem a mim. Mas a graça sim produz santidade.
A graça de Jesus, Jesus na sua vida. Porque quanto mais você olha para a cruz, você olha para Cristo, mais você quer aquilo para a sua vida. Você está entendendo ou não? Esse amém foi meio fraco, eu não senti segurança nele. Agora sim, agora sim. Você entendeu mesmo? Senão eu volto na lição. Levanta a mão, eu quero saber para eu me sentir segura. Todo mundo entendeu essa parte? Amém, amém. Agora estou segura. Passou. Não pode. Não pode. Esse amém meio tímido me deixa insegura aqui também. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória? Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que você tem feito aqui, você busca o Senhor, você planta boa semente, você abençoa a obra de Deus, você se afasta desse mundo mal, você não cede para a sua carne, nada vai ser inútil. Tudo que você faz para o reino, que você faz para agradar o Senhor, você tem uma recompensa imensa. 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Você sabe por quê? Quando se fala de ignorante, quer dizer, você acha que, peraí, você perdeu alguma coisa, você acha que alguma coisa está errada. E quando você tem consciência da coisa certa, você lida com aquilo de uma forma maravilhosa. Essa semana que eu viajei, o meu irmão me ligou e disse que ia fazer o velório, um culto fúnebre, de uma obreira, a minha obreira mais antiga, se eu não me falha a memória, a minha obreira mais antiga. Ela já era obreira, acho que 18 anos para 20 anos. Ela estava com 86, 87 anos. E pensa numa obreira ativa, que nunca quis se sentar, e que amava a obra de Deus. E ela deixou tudo organizado. Quando eu partir, Jesus vier me levar, eu quero ser enterrada com o meu uniforme, e eu quero esse hino. Ela escolheu 3 hinos que ela queria que fossem tocados, cantados no seu velório, e que a palavra de vida e de salvação fosse pregada, e que ninguém ficasse triste por aquilo, porque ela estaria com Jesus Cristo. Então, até ali, sepultada, ali no caixão, aliás, ainda não tinha sido sepultada, ela foi um testemunho vivo, porque quem olhava, ela estava vestida com o uniforme da igreja, porque ela dizia que era a farda dela, era uma honra para ela, foi a maior honra da vida dela, ter sido obreira do nosso ministério esses anos todos, e ela queria ser enterrada com a farda, com o uniforme, e escolheu 3 hinos, que eu não me lembro bem quais os hinos agora que foram escolhidos, e durante o velório, cantaram esses hinos, o culto foi feito, enquanto estavam no trajeto para o sepultamento, foram cantando os hinos que ela pediu, e assim, a família tinha saudade, mas havia celebração. Celebração. Dos eventos mais lindos que essa senhora proporcionou, e ele fez questão de me ligar, porque a família queria que nós soubéssemos, né? E eu fiquei feliz em saber que o último desejo dela foi esse: eu quero ser enterrada com o meu uniforme, porque foi a parte mais importante da vida dela. Então, são pessoas que têm conhecimento da verdade, elas não são ignorantes. Elas não acham que estão perdendo algo. Os entes queridos sentem a falta, a saudade, mas têm consciência de que, nesse momento, tudo já terminou para ela. Terminou para aquela pessoa que estava em Cristo.
que serviu o Senhor em vida. Agora terminou, ela vai seguir com Jesus. Então foi um evento maravilhoso de celebração, e ainda ela deu um bom testemunho, e o nome de Jesus foi exaltado até no último instante. Até o fim, quando sepultaram, o nome do Senhor estava sendo glorificado, porque esse foi o desejo maior dela, e a família estava ali feliz por cumprir com aquilo. Então, coisas divinas mesmo, maravilhosas. Então, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Diga, eu tenho esperança. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Jesus não morreu e ressuscitou? Ele vai trazer com Ele também todos os nossos entes queridos que morreram nele. Todos. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Quer dizer, eles vão ser ressuscitados primeiro e depois nós transformados. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Vai imaginando a cena, que coisa maravilhosa. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Diga comigo, e assim? Estaremos com o Senhor para sempre. Então, ao conselho do Paulo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vai lá e prega isso para eles. Olha, você não tem que ficar desesperado. Permaneça em Jesus, porque um dia você vai encontrar com Ele. 2 Pedro 3, 4, 10 diz assim: eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada da água e pela água, e é pela água que o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Quer dizer, as pessoas esquecem, o mundo não foi criado pela palavra, o dilúvio foi anunciado e não aconteceu. Mas Pedro diz, vai chegar o tempo que o povo vai dizer, desde menino que eu ouço falar desse negócio de arrebatamento, de vinda de Cristo, isso não vai acontecer nada, não é nada disso, não. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso. Está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, o céu e a terra agora que existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que para Deus faz 2 dias. 2 dias. A gente acha, meu Deus, nós estamos aí, Jesus veio pouco mais de 2000 anos. Então, você encontra na Bíblia logo, breve venho. Pela mesma palavra, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então, para nós faz muito tempo. Mas o Senhor fez o tempo, mas Ele não está sujeito ao tempo. O Senhor não está sujeito ao tempo. Então, o tempo no céu, tanto que quando nós formos, serão 7 anos aqui. E para nós serão como 7 dias de bodas, de festas. Enquanto nós estaremos 7 dias em festa, aqui serão 7 anos de grande tribulação. 3 anos de falsa paz, 3 anos de grande tribulação. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor vai dando tempo para as pessoas chegarem, para nossos familiares chegarem, para as pessoas chegarem. Ele está dando tempo, isso é prova de amor. Toda essa espera é uma prova de amor. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Eu tenho que lembrar que o ladrão não avisa quando vai roubar uma casa, um carro, uma empresa. Nós não sabemos quando o Senhor virá. E hoje nós estamos dentro de um concerto, de uma dispensação chamada graça. Mas de tempos em tempos, Deus fez, antes com Abraão, Ele fez uma aliança. Depois, Ele fez um outro concerto com o povo, através da lei dada a Moisés. E quando Jesus foi à cruz, quando Ele veio, a graça veio. E depois que Ele foi à cruz, nós entramos numa nova dispensação, é um outro concerto. Só que quando a igreja for retirada, esse que é o ministério do Espírito Santo, o tempo da graça, o tempo de um favor imerecido, que Jesus leu Isaías 61, e foi até o ano da graça do Senhor, e parou quando vinha o ano da vingança, porque o ano da vingança virá quando o tempo da graça terminar. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, e a igreja for tirada, vai findar o tempo do favor imerecido. Vai findar o tempo da graça. Aí o mundo vai entrar num outro tempo, num outro concerto. Às vezes as pessoas, você pode encontrar por aí dizendo assim, eu não consigo ver Jesus destruindo com um ímpio, Ele é misericórdia, Ele é misericórdia. Verdade, agora você está certo. Nessa dispensação, nós temos o que nós precisamos, um favor imerecido. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que o Senhor, quando saiu com Israel, quando a nuvem se levantava, Israel também se levantava, era o Senhor. Ele estava ali na nuvem. Ele morou na tenda. Lembra disso que a Bíblia fala? Lembra quando ele se manifestou na sarça? Foi em forma de fogo para mostrar o quê? A fornalha em que o povo estava sob a opressão da escravidão. Lembra quando o comandante do Senhor, que é o Senhor Jesus, ali, antes da guerra contra Jericó, ele apareceu para Josué com a espada na mão? Por quê? Porque o povo do Senhor estava em guerra. Então o Senhor vem dentro da necessidade do seu povo. Ele age dentro da necessidade do seu povo. Então, em cada tempo, nós vemos Deus dentro de um concerto. A sua misericórdia e a sua bondade, Ele sempre é misericordioso, bom. O Senhor não muda. Mas nós vemos concertos. Nós vemos o tempo da lei, nós vemos agora da graça, nós vemos o Senhor se apresentando dentro da necessidade do povo. Então, você não se engane, porque o Jesus de hoje, a ovelha muda, não é o mesmo Jesus. Você vai dizendo, como não é? É o mesmo Jesus. É o mesmo. Só que você tem a visão da ovelha muda, esse ser amoroso, e Ele é. Só que quando Ele vier e descer no Monte das Oliveiras, ali você vai ver um Jesus guerreiro que desce
para vencer a guerra chamada do Armagedon, e derrotar inimigos poderosos e prender o diabo e os seus ímpios consumidos, e no final, no trono branco, aqueles que serão muitos ímpios serão ressuscitados para condenação. Por quê? Porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Com a vinda do Senhor, tudo já foi feito. E alguns, como disse Daniel para aquele rei, que tem o fôlego de vida, quem deu é o Senhor, usa o fôlego de vida para blasfemar contra o Senhor. Inclusive dentro dessa bizarra exposição desse banco, que esse banco ia fazer, tem uma imagem do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, assim, uma imagem, assim, a forma que eles zombam do Senhor. São pessoas que têm o fôlego de vida dado pelo Senhor e zombam dele, blasfemam dele. Blasfemam contra o Senhor. Então, esse Senhor que veio agora com uma ovelha muda, quando ele descer no cavalo branco, no Monte das Oliveiras, o tratamento vai ser diferente com muita gente. Então, Deus sempre veio, Jesus, nós vemos a atuação do Senhor dentro da necessidade do seu povo. Hoje nós estamos num concerto, nós estamos numa dispensação, mas ela vai se findar com o arrebatamento da igreja. Você entendeu isso aqui? É muito importante, porque alguns acham, não, porque eu acho, filho, creia em Jesus e você será salvo e sua família também. Mas se você não crer em Jesus Cristo, será condenado. Isso é fato. E para fechar, em João 6,40 diz, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, se você olhar para o Senhor, a vontade de Deus é que você crê em Jesus e você tenha a vida eterna. Então, mesmo que você tenha já dormido no Senhor, você vai ser ressuscitado. Mas essa é a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai para mim? Que você crê em Jesus e tenha a vida eterna. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Abra o teu coração para o Senhor. Rasga para o Senhor agora. Faça a sua entrega. Senhor, eu entendi, eu recebo, eu absorvo na minha vida. Eu me posiciono. E eu vou aprender, meu Deus, por intermédio da sua palavra. Eu me aproximo do Senhor agora, porque é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida, porque eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso. No Senhor eu encontro tudo que eu preciso. O Senhor é que é a minha força, é o meu refrigério, é o meu ânimo, é o meu renovo, é a minha esperança. O Senhor é o meu Deus. E eu tenho estado envolvida com muitas coisas, mas eu me volto para o Senhor agora. Com a força da minha vida, eu me volto para o Senhor agora. Porque eu quero ouvir a trombeta soar. Eu não quero estar distante, distraída com coisas irrelevantes. Eu tenho estado, talvez você está aí, tem estado com a cabeça em muitos lugares. Não, Senhor, chega. Eu vou olhar para a cruz e eu vou me envolver com o Senhor. É com o Senhor, meu Pai. Eu olho para a cruz agora, porque eu sei que quanto mais eu tiver a minha mente no céu,
Quanto mais eu tiver a minha cabeça no céu, mais abençoado eu serei aqui. Eu quero estar com a minha mente no céu. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora. Vai renovando, vai despertando. Que todos sofram um renovo agora. Que um mover poderoso, meu Deus, esteja acontecendo. Uma transformação na vida de cada um. Uma abertura mental, um temor, um encontro real com o Senhor. Que a palavra entre de forma revelada, esteja transformando mentes e corações, e que cada um tenha uma sede pelo Senhor, que o teu povo esteja sendo queimado agora, ó meu Deus, e dominado por esta mensagem, e que nenhum saia da mesma maneira, mas que uma imensa transformação tenha acontecido agora por intermédio dessa mensagem. Que todos estejam sendo preenchidos e tomados pela tua presença. Seja cheio do Espírito Santo, dominado por essa presença. Tenha a revelação da palavra. Seja tomado pela palavra do Senhor. E tenha a sua vida completamente transformada. Que essa palavra traga um renovo, uma esperança, e que leve você a esperar pela volta do Senhor ansiosamente. Que você tenha uma alegria quando se lembrar do céu, que você esteja com a sua mente no céu, que você esteja pronto para se encontrar com Jesus, porque o noivo está voltando, e a qualquer momento você vai ouvir a trombeta soar, e vai para os ares se encontrar com Jesus, e nunca mais condenação, nunca mais doenças, nunca mais sofrimento, nunca mais. Que você permaneça com a sua mente no céu, e que você foque Jesus. Foca Jesus, olha para a cruz, tira o olhar de tudo, olha para Jesus, olha para a cruz, e deixa a graça te ensinar. Eu abençoo a vida de cada um, e que você entre num novo tempo, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.